paz em Cristo. Olha que interessante esse texto de Isaías capítulo 39, que dá conta da visita de alguns embaixadores ao rei Ezequias, rei de Judá, por conta da cura que Deus operou milagrosa na vida dele de uma doença terminal. Esses embaixadores, eles vinham de uma terra então não muito conhecida na época, que era Babilônia, que nós sabemos muito bem pela história, que depois veio se tornar o grande império babilônico que dominou o mundo conhecido na época, inclusive de Judá. E sabe, uma coisa que me fala ao coração na vida de Ezequias, que Ezequias colecionava experiências com Deus. Experiências fantásticas, sobrenaturais com Deus. Não só a cura como ele recebeu, mas também, só basta lembrar, o livramento que Deus proporcionou a Ezequias e a toda Judá da investida de Senaqueribe e todo o seu poderoso exército assírio, que era tão temido, que conquistava várias nações, vários povos, e quando eles avançaram contra Judá, Deus mandou um anjo, e um anjo matou 185 mil soldados assírios de uma forma sobrenatural, fazendo com que o rei se voltasse para a Síria e recuasse do seu ataque a Judá. E o interessante que me fala ao coração nesse texto é que existem momentos, na Bíblia fala, recomenda que nós temos que manter vigilância, nós temos que ter um policiamento na nossa vida, nossa conduta de vida, mas existem algumas situações que fazem parte dessa vigilância, que compõem essa vigilância, que nós temos que estar bastante atentos. São os momentos de vitória, são os momentos de sucesso espiritual, que Deus nos proporciona vitórias, que através do Senhor nós conquistamos grandes êxitos na vida, né, na família, no trabalho, no ministério, etc. E sabe por quê? Porque uma coisa que eu tenho observado é que exatamente nesse momento nós temos uma tendência de baixar a guarda. E quando nós baixamos a guarda, nós fazemos bobagem. Ou existe uma tendência enorme de nós fazermos besteira. Como Ezequias fez. Ezequias apresentou para aqueles ilustres desconhecidos todo o seu tesouro. Que coisa absurda! Sabe o que ele fez? A Bíblia fala no capítulo 39, detalha quais as partes do tesouro que Ezequias apresentou para aqueles ilustres desconhecidos. Apresentou o ouro e a prata, dando informação para aquele que viria a ser seu inimigo, da capacidade deles financiarem, por exemplo, uma guerra. Ezequias apresentou, olha que loucura, todo o seu arsenal, mostrando estrategicamente para aquele inimigo uma informação que se voltaria contra ele mesmo, dando a capacidade de uma reação de um eventual ataque. Ezequias apresentou para aqueles embaixadores desconhecidos os seus melhores ungüentos, os seus melhores óleos. A gente sabe muito bem que naquela época, por exemplo, muitos desses óleos eram usados para fins medicinais, dando informação estratégica para o inimigo, daquele que viria a ser seu inimigo, da capacidade dele de recuperar os seus feridos e de curar os seus doentes. Ezequias, por fim, apresentou, sabe o que? As especiarias. As especiarias eram um material nobre naquela época, sabe por quê? Porque naquela época não tinha geladeira. E as especiarias, muitas dessas especiarias tinham a função, a finalidade de conservação de alimentos, dando ao seu futuro inimigo a informação da sua capacidade de se sustentar o seu povo diante de um eventual cerco militar, por exemplo. Sabe, irmãos, você que está me ouvindo, nós temos que policiar a nossa vida no que diz respeito ao que nós estamos passando de informação, ainda mais nessa época de redes sociais, em que a exposição em massa, muito cuidado com aquilo que você expõe. Você pode estar passando informação que vai se voltar contra você mesmo. E se nós não vigiarmos, não policiarmos, nós, em primeiro lugar, a nossa vida pessoal, refletindo a nossa família, refletindo o nosso trabalho, refletindo o nosso ministério, refletindo o nosso relacionamento, vai se voltar contra nós. E o Senhor não deseja isso para nós. É por isso que lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus deixa muito bem claro: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Ezequias foi orgulhoso e permitiu, por conta do seu orgulho, da sua vaidade, sabe, dar elementos e informações estratégicas que não poderiam ser dadas para pessoas desconhecidas que depois se voltaram contra ele mesmo. E o interessante, só para fechar esse importante dado, né, de Mateus capítulo 26, olha a sequência fala vigiai e orai. Sabe, o policiamento antecede a vigilância. É claro que os dois sempre têm que caminhar juntos, mas o interessante é o ordenamento. O policiamento, ele antecede a oração, uma vida de oração, de consagração a Deus, sabe? No sentido de complementar, de complementação, mas ele antecede, é o primeiro passo. A gente tem que estar atento para que a gente não seja afetado pelas astutas ciladas do diabo, tentando nos matar, roubar e destruir. Que Deus te abençoe, vigie, policie, cuidado com aquilo que você está passando de informação. Essa informação pode se voltar contra você mesmo. Deus te abençoe, graça e paz.